todos fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade. E os fatos aqui estão: relatos, informações e investigações. Está no ar mais um vídeo do canal. E hoje eu vou reapresentar mais um relato clássico. O relato é da cidade de Una de São José, no estado da Paraíba, ocorrido há muito tempo. O vídeo será em memória do seu João Lucas, pai da inscrita, que vivenciou o fato, e será narrado pela própria inscrita. Confiram. Bem, Lisael, né? Lisael. Diferente seu nome. Nunca encontrei ninguém com esse nome. Primeira vez. Bem, o meu pai, ele já faleceu, tem uns 5, 6 anos. Quando faleceu, ele já tinha 70 e alguma coisa. 70 anos. Já era aposentado, tudo. O meu pai, ele tinha um amigo. E o nome desse amigo era... Todo mundo conhecia ele. O nome dele era João. Não sei o resto do nome. Mas todo mundo chamava ele de João da Maloca. Não sei por quê. Não me pergunte se eu não sei. Só sei que desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu já tô com 35 anos agora. Completei 35. E desde que eu me entendo por gente, e todo mundo conhecia ele por João da Maloca. O nome do meu pai também era João, só que João Lucas. E eles eram muito amigos. O meu pai tinha uma barraca, né? Eu sou da roça. Eu fui criada na roça, no interior da Paraíba, sou paraibana. Divisa de Pernambuco com Paraíba. O nome da cidade é Pedras de Fogo. Tem muita gente aqui no Rio desse lugar, desse interior. Então, o que ocorre? Ele morava no mesmo interior que a gente, né? Um pouco distante, né? Como toda a roça, né? Os sítios ficam um pouquinho longe um do outro, né? As casas ficam um pouquinho distantes. Mas ele morava tudo ali mesmo, no mesmo lugar, no mesmo local, né? Então ele ia lá em casa todos os dias, que meu pai tinha uma venda, né? Que vendia de tudo um pouco, comida, bebida, guaraná, de tudo um pouco, de tudo. Cereais, tudo. Só não vendia carne, mas o resto vendia de tudo. Então ele todos os dias, desde que eu me entendo por gente, ele ia lá em casa de manhã cedo, antes de trabalhar, trabalhava na roça, né? E ele ia lá em casa tomar de manhã cedo o de jejum dele, que ele falava. Era a cachaça, né? Tomar uma lapada de cachaça, é assim que eles falavam. Tomar uma lapada de cachaça. E aí ele tomava, ia trabalhar. Quando era antes do almoço, por volta de 12h40, ele voltava, tomava outra lapada de cachaça. Pitu, né? Aquela cachaça pura, Pitu. Não sei se ainda existe essa marca, Pitu. Aí ele tomava, ia para casa, almoçava, ele era casado, tinha uma esposa e uma filha. E tem uma história sobre isso também meia louca, sobre a esposa e a filha dele. E depois à noitinha, por volta de umas 5, 5h30 da tarde, ele voltava de novo. Era todos os dias. Todo santo dia era a mesma coisa, 3 vezes por dia. Ele ia lá em casa, conversava um pouco com meu pai e bebia cachaça. Era 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde à noite, de manhã, de tarde à noite. Isso aí era fiel, todo dia era isso. Um certo dia, o meu pai, todo mundo lá comentavam que ele era estranho, porque ele era muito pálido, parecia que não tinha sangue, sabe? Era muito esquisito ele. Sabe os vampiros de filme tipo Crepúsculo? Que eles são branco, parece que não tem sangue nas veias, sabe? É uma pessoa pálida, 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 parece que é uma morta-viva. Era assim que ele era. Muito esquisito. As orelhas meio pontudas, meio grande. Era um homem magro, um homem alto, o cabelo liso, um cabelo meio castanho, assim, não era preto, era um castanho escuro. Os olhos também castanho escuro. Era um homem bem, vamos dizer assim... como é que você fala, amor? Uma pessoa
Que as pessoas desconfiam dela, é uma pessoa muito... esqueci o nome que se dá. É uma pessoa não muito dada, assim, a conversa, que ninguém sabe muito sobre a vida dela. Tem um nome que se dá, eu esqueci agora. Ele era uma pessoa muito privada, tinha uma vida... Uma pessoa muito fechada. Uma pessoa, assim, que as pessoas ficavam curiosas a respeito dele, entendeu? Era uma pessoa assim. Então, a vida dele era assim. Trabalhava, ia lá em casa, tomava cachaçinha, conversava com meu pai. Meu pai era a pessoa que ele mais conversava, tá? Tinha mais contato. As outras pessoas, ele só dava bom dia, boa tarde e só, porque as pessoas morriam de medo dele. Então, ninguém fazia amizade com ele. As crianças, então, se cagavam de medo. Eu mesma era uma, né? Meus irmãos, todo mundo. Então, meu pai era o único que tinha coragem, que tinha amizade com ele, sem preconceito, sem nada, de boa, estava nem aí. Aí, quando foi meu pai, ele tinha um costume lá na roça, né? Você deve saber disso, já vi por alguns causos já contado aí no seu canal, né? De pessoas contando. E lá na roça isso é verdade. Nessa época, quando eu era criança, adolescente, né? Lá não existia luz elétrica, era só candinheiro, né? Que a gente falava, candinheiro com a querosene. E lamparina, né? Lamparina. Eram uns botijãozinhos de gás pequenininho que as pessoas colocavam uma espécie de... Não era lâmpada, era um negócio que tinha lá. Só sei que era lamparina. Então, o que ocorre? O banheiro ficava fora da casa, né? O banheiro não era, como hoje em dia, né? Dentro de casa, não era. Era fora. E na maioria das casas era feito de palha. Era tipo um buraco cavado no chão, tinha uns paus atravessados. E aquilo ali era o lugar de fazer o número 2, entendeu? E tinha o outro que era normal, né? Só levantava as paredezinhas de palha, de coqueiro, tudo direitinho, né? Com vara e tal. Fazia uma porta também de palha, de coqueiro, também com vara. E ali a pessoa levava o balde de água e tomava banho, era assim. Então, era 2 banheiros que tinha, né? E o meu pai saía toda noite, né? Meu pai tinha esse costume de acordar à noite pra urinar, né? Fazer xixi, a necessidade. Toda noite meu pai fazia isso, levantar uma, 2 vezes na noite pra fazer xixi, né? E tinha lá de fora da casa, né? Na parte de trás da casa, da cozinha, tinha um pé de caju enorme, muito grande. Esse cajueiro tá lá até hoje, né? Foi o meu avô que plantou antes da minha mãe casar e morar lá nesse sítio. Então é muito antigo já esse pé de caju. Caju vermelho, aquele caju vermelho. E tinha, pelo lado de fora, encostado na parede da nossa casa, tinha 2 talhas de barro. Para quem não conhece o nome talha, que se fala aqui no Rio. Eu moro aqui no Rio, de janeiro já faz 17 anos. E aqui o nome dado é talha, mas lá no interior, de onde eu vim, lá na Paraíba, lá se chama... Como que é o nome, meu? Até esqueci agora. É jarra de barro, se chama jarra. Só que tem as jarras de tudo quanto é tamanho. E essas, tinha uma que era de 10 litros, 10 litros. E tinha uma outra que era de 30. E tinha uma que ficava dentro de casa, que era de 30 também, 30 litros. Que era só para beber. E tinha essas 2 que ficavam lá de fora, que era pra gente lavar louça, tomar banho, né? Essas coisas, né? Então, essas 2 ficavam pelo lado de fora da casa, não dentro, né? E o meu pai saiu normal, toda noite, como ele sempre fez, para urinar. E quando ele abriu a porta da cozinha, era daquelas portas que abre a parte de cima e a parte de baixo, sabe? De madeira, né? Feita de tauba, né? De madeira. Quando ele abriu a parte de cima, ele não tinha aberto a de baixo ainda, né? Que ele ia abrir já a de baixo também. Ele deu de cara com aquele porcão, parecia um porco, que a noite não estava muito clara, né? Não dava para ver muita coisa. E a sombra do cajueiro, que era muito grande, o cajueiro era muito alto, fazia muita sombra, inclusive em cima da casa, né? Então não dava para ver direito, mesmo se tivesse lua cheia. Aí, aquele porcão debruçado, tomando água da talha, sabe? Da jarra lá, de barro que tava lá de fora, que a gente deixava com água lá.
Aí o meu pai pegou, fechou devagarinho a parte de cima, voltou para dentro. Quando foi no outro dia, não contou nada para ninguém, não acordou ninguém, não falou nada. Quando foi no outro dia, de manhã cedo, meu pai já conhecia essa história de que todo mundo falava que ele virava lobisomem, né? Mas meu pai nunca conversou com ele a respeito. Nunca perguntou, que era a privacidade do cara, e também não sabia como ele reagiria. Então meu pai, de boa, também não comentou nada com ele, não. Aí ele chegou, tomou, né, a cachaça dele, como sempre, para poder ir trabalhar. E puxou um assunto, como sempre, com meu pai. Só que nesse dia, olha qual foi o assunto que ele contou, que ele puxou. Ele falou assim: que susto, né, seu João? O senhor tomou ontem à noite, né? Quase que o senhor se caga nas calças de tanto medo, né? Aí o meu pai olhou pra cara dele. Meu pai é tinhoso, né? Meu pai é filho de índio, né? Por parte de pai e de mãe. Aí o meu pai olhou pra cara dele e falou assim: ah, safado, então quer dizer que era você? Olha, se preocupe não. Agora eu só vou sair armado. E na próxima vez que eu ver você rodeando a minha casa, eu ver você por aqui tentando fazer alguma gracinha, não quero nem saber se eu te conheço há anos, se você é meu amigo, se eu te vejo todo dia. Eu vou meter chumbo nos teus córneos. Aí ele riu ali e foi embora trabalhar. E desse dia em diante, nunca mais ele fez essa graça assim para se aparecer pro meu pai. Porque o meu pai falou com ele: se você fizer alguma coisa, minha família, se você fizer alguma gracinha de novo pro meu lado, não vou querer saber de quem se trata. Se você é meu amigo, se eu te conheço há anos, não quero saber. Vou meter bala no seu coco. Não quero nem saber, entendeu? Nunca mais ele fez essa graça. Mas tem outros relatos de outras pessoas que tiveram várias coisas com ele, encontraram com ele também transformado. Ele correu atrás dessas pessoas, as pessoas estavam de moto, outras estavam de bicicleta, outras estavam a pé. É muitas histórias sobre lobisomem que tem. A primeira que eu contei foi essa, e aconteceu com o meu pai. O meu pai que contou pra gente, e o meu pai não era de mentir, meu pai odiava mentira. Então se o meu pai falou, com certeza é verdade. O próximo relato será mais um narrado pela inscrita. Aguardem. E aí, amigos fascinados por lobisomens, gostaram demais desse relato clássico? Curtem, comentem e compartilhem o máximo possível para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo. Fascinados por lobisomens, se inscreva e deixe o seu like.